Jan. A gente criou o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM, que existia dois no mundo, nos Estados Unidos, desde 2002 mais ou menos, juntando as grandes faculdades de medicina nos Estados Unidos, tipo Harvard, John Hopkins, tudo trazendo essa área integrativa. Foi todo um movimento que a geração de vocês vai pegar bem forte. Eu peguei antes, né, isso tudo nasceu na década de 90 nos Estados Unidos, mas agora a gente está num movimento mundial muito forte. Então, eu e o Caio está aqui presente por acaso, somos os diretores do Consórcio Acadêmico Brasileiro, CABSIM, de Saúde Integrativa, que junta pesquisadores nessa área. O que tem de mais de pesquisa é plantas medicinais, na segunda é medicina chinesa, acupuntura. Então, eu me tornei expert do OMS nessa área que é chamada MTCI, Medicinas Tradicionais Complementares Integrativas, que junta acupuntura, ayurveda, homeopatia, plantas medicinais de forma integrada e não alternativa. A diferença entre medicina integrativa e medicina alternativa é que a alternativa você usa uma coisa ou outra, ou antibiótico ou óleo, sei lá, de calêndula. Na medicina integrativa você vai usar antibiótico junto com óleo de calêndula, quando você junta as coisas. Então não é nada alternativo. Quando tem que usar antibiótico usa, quando tem que usar corticóide usa, quando tem que fazer cirurgia faz. Só que é uma expansão do universo. Porque a formação nossa de medicina e da área da saúde em geral é baseada numa reforma do currículo médico da década de 40, que aboliu tudo isso que foi considerado marginal, e a gente está no momento da integração. Também sou embaixador do Brasil da Sociedade Integrativa Oncologia e da Sociedade de Oncologia Integrativa, e na Sociedade de Pediatria de São Paulo eu sou presidente do Núcleo de Medicina Integrativa. Então, só para me apresentar minhas áreas. Tá? Eu coordeno uma pós de pediatria integrativa. A gente tem até hoje 200 pediatras que fizeram essa pós. Eu vou perguntar se alguém... Quem é monitor aqui? Alguém quer passar essa slide para mim? Você é monitor? Não, se quiser passar, só passar o slide, para eu não ter que ficar aqui. Obrigado. Obrigado. Então, só apresentando o consórcio, a gente, na verdade, desenvolve evidências para políticas públicas. Então, desde 2019, a gente cria, com um grupo de mais de 50 pesquisadores de todo o Brasil, os mapas de evidência para o Ministério da Saúde. O que tem de evidência? Pode passar. Então, em termos de pesquisa, nessa área que tem sido chamado de medicina complementar integrativa, no Brasil se chama práticas integrativas, que entra a fitoterapia, uso de plantas. O Brasil é o 5º país do mundo que mais publica, basicamente pelos tipos de pesquisa de plantas medicinais e acupuntura e medicina chinesa. O Brasil, recentemente, nessa análise de publicações, ele está só atrás da China, Estados Unidos, Coreia do Sul e Taiwan. A gente está mais ou menos no mesmo nível da Índia e Alemanha. Pode passar. Então esses mapas servem para, como eu falei, para informar políticas públicas, o que tem de pesquisa, o que tem de evidência, o que não tem. Pode. Pode. E aqui a página dentro da... Vocês ouviram falar da BIREME? A BIREME é o Centro de Informação da América Latina e do Caribe, da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Todas as universidades têm ligação com a BIREME, e a BIREME criou uma biblioteca virtual em saúde nessa área, que reúne hoje 1.600.000 publicações. Então, quem botar no Google BVS
Até vou escrever. Acho que vou escrever. Tem atenção? Obrigado. Quem depois chegar, tiver vontade de botar no Google essas letras aqui, BVS, que é Biblioteca Virtual em Saúde, MTCI, você vai ver 1.600.000 publicações nessa área. Então, eu não sei o que os professores de vocês falam dessa área. Você tem essa área como disciplina eletiva? Vocês têm a disciplina eletiva dessa área aqui? A gente tem... Então, vocês têm que conhecer a Blasic. A Blasic é a Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Saúde Integrativa e Complementar. São 72 faculdades no Brasil que têm liga acadêmica de graduação nessa área, e a Blasic coordena todo esse movimento no Brasil. Tá. Pode seguir. Pode passar. Então, quando a gente está desde 2019, há uns 4 anos, fazendo os mapas de evidência com essas equipes. A gente baseado só no topo da pirâmide. Vocês já ouviram falar de pirâmide de evidência? Alguém consegue falar o que é isso? A pirâmide, o que tem mais, estudos que têm mais importância e os que têm menos importância nessa pirâmide. Alguém já ouviu falar de pirâmide de evidência? Não, provavelmente não. Então, quando você quer ver assim, que tipo de estudo tem mais impacto para definir uma prática clínica, ou para definir se aquilo tem um peso científico maior ou não. A coisa que tem menos impacto é relato de casos. Então, você atende um paciente e relata um caso. É o que tem menos evidência. Mas você pode publicar um relato de caso, não pode? Então, depois do relato de caso, vem série de casos. Imagina se você vai atender diabetes. Relata um caso, publica. Agora você pode pegar 13 pacientes com diabetes e publicar. Isso é chamado de série de casos. Tem vários tipos de estudos intermediários, tipo coorte, que se acompanha no ambulatório, até chegar num ponto que são estudos clínicos controlados. Estudo clínico controlado é quando você compara uma população que recebeu, por exemplo, uma intervenção, por exemplo, uma planta medicinal. Imagina uma planta para vaginite, vocês tiveram aula de manhã. O que seria um relato de caso de vaginite? Seria um uso de um fitoterápico, sei lá, de copaíba, não sei o que o professor deu. Para vaginite, não é de caso. Outra coisa é você pegar 13 mulheres com vulvaginite com aquela mesma planta, publica. Você quer saber se aquilo, comparado com placebo, qual que funciona melhor? Porque pode ter uma cura espontânea, não pode? Não pode melhorar sozinho uma vaginite? Então você não sabe se foi da planta ou se foi da evolução. Então você tem que fazer um estudo controlado. Estudo clínico, chama clinical trial. Clinical trial é estudo clínico controlado. Quando você distribui a população, as duas populações de mulheres, de maneira aleatória, é chamado estudo clínico randomizado ou aleatório. Isso já vale mais. Então vai sumindo. Estudo clínico randomizado, que é o Randomized Clinical Trial, já tem muita força. Então você junta um monte de estudo clínico randomizado, aí você entra nas revisões sistemáticas, que é isso aqui, ó. As revisões é tudo que tem publicado na literatura de estudos clínicos. Revisões sistemáticas. Seria uma forma de revisão e você pode aplicar métricas de avaliação. E você pode fazer com meta-análise ou sem meta-análise. É um detalhe. As revisões sistemáticas para políticas públicas são consideradas o topo da pirâmide de evidência. É aquilo que os governos ou uma secretaria de saúde, alguém precisa para implementar. O que tem mais evidência nesse campo? Medicina tradicional chinesa, que é o número de revisões sistemáticas. Tá? Isso não é número de estudo clínico, não.
Cada região sistemática pode ter 50 estudos clínicos. É muita coisa. A acupuntura tem muito práticas corporais da medicina chinesa. Quem sabe o que é uma prática corporal da medicina chinesa? Chuta. Eu vou fazer só um movimento, tá? Yoga não é chinês. Kung Fu em câmara lenta, como é que chama? Tai Chi. Isso é body practice. A Secretaria Municipal de São Paulo contrata 1000 pessoas como técnicos para atuar em praças que só baixa pressão, diminui insônia, tem um monte de evidência. A auriculoterapia na orelha, cupping, terapia ventosa, moxa-mustão é a queima da artemisia que produz calor no ponto de acupuntura, em vez de usar agulha, usa calor. Agora, segundo lugar, planta medicinal. A gente fez até agora 5 mapas de evidência de planta medicinal. Um mapa só para doença aguda, outro só para cicatrização, outro para saúde mental. Tanta coisa que tem de planta de evidência. Agora tem um gap gigantesco entre o que tem de pesquisa de planta medicinal e o que vocês vão aprender na faculdade de medicina. Vocês vão aprender mais no final. Medicina, enfermagem, o que eu fiz faculdade, não tem nada quase. E o que tem disponível para prescrever? Isso não está. Mas tem muita coisa. Tem muita coisa de evidência. Até 1930 eu tive acesso a um livro de terapêutica clínica da USP de 1930. Só tinha planta medicinal. Porque o antibiótico nasceu em que ano? Quando que o primeiro médico brasileiro prescreveu antibiótico? Vocês têm ideia? Mais ou menos, chuta. Quando que a primeira pessoa prescreveu um amoxil na vida? Não, pode chutar, não vou falar não. Chutem um ano mais ou menos que foi prescrito o primeiro antibiótico no Brasil. 1970. Não, é mais antigo, mais antigo. Não é 70 não, é mais antigo. 1870? Não, 1870 não. O Fleming não tinha nem nascido, o cara que desenvolveu a penicilina. 1930. Está perto, quem falou? 1930. Se você está mais perto de todos, mas é um pouquinho mais. É 1943. Até 1942, se fizesse faculdade de medicina, não tinha nada de antibiótico, não tinha quase anestesia, estava bem no começo. É muito recente todo esse avanço. Não tem 100 anos, né? Eu vou falar, eu tive a oportunidade de atender a pessoa que tomou o primeiro antibiótico no Brasil. Ela estava com 98 anos, o pai dela era expedicionário militar da Itália, foi para a Itália, e ela estava com pneumonia e trouxe da Itália, no Brasil não tinha, foi 42. A mulher estava com 98 anos. Então, e o que é na verdade a antibiótico terapia? É uma micoterapia, porque todo antibiótico é um produto de um fungo que mata uma bactéria. Mesmo os antibióticos modernos são novas classes de cefalosporina, são novas classes de fungo. Então é uma área de terapia natural que foi modificada laboratoriamente para ter mais potência, mas assim, basicamente não é o laboratório que cria uma nova classe de antibiótico, é um novo fungo que é descoberto. Na verdade, a antibiótico terapia, no fundo, é micoterapia, terapia com um fungo que mata a bactéria. Na natureza, o fungo mata a bactéria. Depois da área de plantas, o que tem mais evidência é a meditação. Meditação mindfulness é a meditação mais praticada no mundo. A Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, pegou a meditação budista, organizou um protocolo de 8 semanas, viralizou com pesquisa, e hoje o aplicativo de celular mais baixado no mundo é para meditar, que é o Calm. Aromaterapia é o uso de óleos essenciais de plantas, quantidade de revisão sistemática. Yoga tem muito. Aqui já quase terminamos. Homeopatia, 51. Apiterapia, que é o uso de própolis, mel, coisas da abelha. Estomatite, né? Uma inflamação viral na boca, você vai fazer o quê? Vai prescrever água com bicarbonato, só isso que vai fazer. Você botar própolis mata o vírus, tem efeito antiviral. Mas ela também estomatite por quimioterapia, quando o paciente recebe quimio. Shantala é uma massagem pediátrica que, se você for para a Índia e perguntar, do you know Shantala? Ninguém sabe o que é Shantala, porque Shantala é o nome de uma menina. E o cara que humanizou o parto no Brasil é um francês, Le Boyer, um obstetra francês que implementou no Brasil o parto humanizado, que começou no Hospital Albert Einstein, não sei o que, no Brasil. Ele estava lá perguntando na Índia como era o nome da massagem, e o intérprete entendeu que era o nome da criança. Ele falou Shantala. Shantala é o nome da menina.
Ele ficou Chantal. Você vai no hospital, a enfermagem para você Chantal. Na verdade é a Bienda o nome do exame. Medicina antroposófica, que é a minha área, tem 33 regiões temáticas, das quais 22 são feitas com álcool, o álcool é muito usado para medicina antroposófica. Reflexo, mais nos pés, 8 e ozônio também. A gente está fazendo outros mapas, mas aqui só para ter uma visão onde está a planta medicinal, tem muita coisa assim. Para que serve todas essas áreas? Isso foi uma primeira avaliação, bem no começo do estudo, a gente não atualizou, mas basicamente isso vale as grandes indicações de toda essa área, que é saúde mental, especialmente transtornos de ansiedade, depressão, estresse com a vida, depois hipertensão arterial. Tem vários estudos de dor, câncer e diabetes também. Para seguir. 90 pesquisadores formam 14 comitês e um dos comitês é de produtos naturais que entra bem na parte do ano. Isso aqui é a galera do consórcio do Brasil inteiro. Próximo. A gente elaborou para o Ministério da Saúde duas orientações de plantas e óleos essenciais para o Covid-19, que isso está tudo acessível. Depois vocês entram no Cabzinho, .org, .br, vocês vão ver muitos materiais. Tem muita coisa, até inteligência artificial tem lá. Tem muita coisa lá, vocês explorar, acessar documentos, tá? Depois é importante a gente estar fazendo isso antes de eu entrar profundamente no câncer de mama, porque o modelo que a gente aprende na faculdade é esse modelo aqui. Foco na doença, patogênese seria o mecanismo de formar uma doença, intervenções físicas e bioquímicas, orientação mais analítica, o paciente, o nome do paciente já diz, né? Paciente passivo, intervenção focada, precisa e salva a pessoa que está se afogando. Isso aqui é uma visão de um médico bem legal da Alemanha, comparando com o modelo integrativo, que é foco na geração de saúde. Para vocês, quais são os fatores mais importantes para o poder de saúde? A pessoa experiente da nossa, a pessoa ser saudável. Então, mas na prática, no estilo de vida, o que você orientaria na prática no estilo de vida para a pessoa ser saudável? Alimentação, o que mais? Exercício físico. Vamos falar de sono. Dormir, sono. O que mais? Se a pessoa come bem, faz atividade física e dorme, está ótimo para você fazer alguma coisa. Comer, dormir e fazer atividade física. O lazer também entra, com certeza, mas tem uma coisa mais ampla do que o lazer. Quero que vocês anotem isso aqui, só esse slide já vale tudo aqui à tarde. Isso aqui é um curso de fitoterapia para oncologia que a gente traduziu a legenda em português. Foi desenvolvido na Universidade Technion, lá em Israel, que pega toda a parte de plantas medicinais para câncer. Isso aqui é legal vocês olharem. A gente teve um grupo da Alemanha, um grupo brasileiro, esse grupo foi um workshop para o congresso, desafios culturais para traduzir o uso de plantas medicinais tradicionais para o suporte ao paciente com câncer. Pode passar. Pode seguir. Pode mais. Então a gente tem uma parceria de vários países aqui, e esse professor da Faculdade de Medicina de Haifa fez um projeto com Alemanha e Brasil, a gente traduziu do italiano para o alemão e para o português. Esse curso é muito bom. Pode seguir. Aqui é o grupo de pessoas que estão fazendo essa ponte aí.
do mundo com oncologia integrativa. Então, assim, então, você sente no vídeos, é um curso bem legal, que apresenta como tratar com plantas medicinais vários sintomas de câncer. Isso é uma coisa. Eu vou falar isso amanhã de manhã no congresso. O Gabriel já deu de congresso, amanhã eu vou ter uma fala só de câncer. Hoje é um pré-congresso, então vamos em geral. Pode seguir. Tem a tradução em português, pode passar. Então, eu vou falar de duas plantas que têm evidência para câncer. Eu vou focar depois mais na segunda planta. Cúrcuma, você ouviu falar dessa planta? Que planta que é essa? Essa planta. A cúrcuma é um dos padrões de ouro de efeito antioxidante. Se a gente for pensar, basicamente, existem duas formas de inflamar. Eu não sei se vocês já tiveram aula sobre isso. TH1 e TH2. Inflamação aguda com febre, inflamação crônica fria, sem febre. Já tiveram isso? Vocês estão bem no começo, né? Então, na infância, a gente tem um padrão de inflamar, que é mais comum, que é rápido, intenso e com febre, que envolve uma série de substâncias que são produzidas pelos linfócitos, que orquestram a inflamação. O primeiro dia de febre é importante, o segundo é o pior dia, em geral, o terceiro dia melhora a febre, o quarto dia não tem febre. Esse é o ciclo normal do vírus, que a gente chama de virose, gripe, resfriado. A gente desenvolve esse mecanismo agudo até como uma forma de treinar o sistema imunológico e ficar com uma imunidade mais adequada para o resto da vida. Toda vez que a gente usa muito anti-inflamatório, seja ibuprofeno, que é o alívio, ou especialmente corticoide, que é um inflamatório hormonal, predizendo a vida, esses remédios, você dá aqui mensagem para o sistema imunológico: não inflame, não se defenda. Então, é um modelo de cuidado que atende mais a quem? Aos pais. Porque os pais ficam desesperados com a febre, os pais não sabem que a febre não lesa o cérebro. Vocês tiveram aula sobre febre? Então, vou falar um pouquinho de febre. Não, porque tem que falar de febre, para falar de inflamação crônica, para falar de anti-inflamatório. Qual é a temperatura normal de uma pessoa? 16,5. Pela Organização Mundial de Saúde, febre é definida como temperatura acima de quanto? 38. A pessoa está aqui, quando ela passa daqui, a gente não febre. Se ela está nessa faixa aqui, entre 37,5 e 38, é estado feminino. Agora aqui é febre. Cuidado. Para que serve a febre? Ela está certa, defesa no corpo. Mas o que ela faz? Inativação das enzimas, do patógeno, Essa visão não ocorreu. Essa visão antiga. Considerava que você inativava a proteína do corpo. Morria, se passava de 43 graus, a pessoa fritava o cérebro. Não inativa nada. Na verdade, a gente tem uma área que controla a temperatura corporal, um tronco encefálico, termoreguladora, você acelera 6 vezes a defesa contra vírus e bactérias. O objetivo é a temperatura ideal de cinética celular para acelerar a imunidade. Esse é o objetivo. Mesma coisa que você está com uma inflamação no dedo, você coloca o dedo na água quente, você vai acelerar em 2 dias, vai sair o pulso. Se você botar gelo todo dia, você vai demorar uns 10 dias para curar aquele negócio, que vai ter um efeito anti-inflamatório. Então a febre é um acelerador. Só que tem muito. Quem produz a febre é a interleucina 1 e 2, que são produzidas nos linfócitos. Isso aqui é chamado citocinas. Esse padrão
2, também TNF, alfa, neurose tumoral, é que dá dor muscular. Quando você tem um quadro agudo, virose, você tem uma dor muscular por neurose tumoral. Tudo isso tem efeito altamente efetivo de matar vírus. Criança tem mais isso. Todas as doenças de adulto, a não ser as infecciosas, agudas que têm febre, quase todas são ao contrário. Processo inflamatório crônico sem febre. O que seria isso? Aterosclerose, diabetes, câncer, doença neurodegenerativa do cérebro, para tudo isso serve a cúrcuma. Então a cúrcuma não é só para câncer, é para toda vez que você tiver um processo degenerativo, a gente chama de doenças crônico-degenerativas, que tendem a lesar o tecido, e você tem que ter mecanismos antioxidantes, porque a oxidação tem a ver com o catabolismo destrutivo dos tecidos. Então a cúrcuma é um padrão ouro, embora está se discutindo outras plantas do efeito cúrcuma. Mas a curcumina, que é esse pigmento fenólico presente na cúrcuma, ele tem um efeito mais interessante. Então, na verdade, tem que absorver a curcumina, não é questão de comer cúrcuma. Pode passar. Então, indicações: leucemia, câncer geniturinário, câncer gastrointestinal, câncer de mama. Então, essa é uma outra propriedade que se descobriu há pouco tempo, o efeito antineoplásico. Então, antiproliferativo quer dizer antimitose. Então, do mesmo jeito que eu expliquei febre, uma coisa geral, câncer, qual é o mecanismo do câncer? Vocês já estudaram alguma aula sobre câncer? Não. O que acontece no câncer? Tem muita mitose, por quê? Porque falta alguma coisa. O que falta? Pode falar, Marcelo. A gente tem crescimento de células e tem morte de células. Como é que chama morte de células? Apoptose. O câncer não acontece porque tem muita mitose, acontece porque tem falta de apoptose. Falta de apoptose leva a muita mitose. Então, a cúrcuma tem efeito antiproliferativo direto. Agora, um câncer, ele geralmente, quando tem esse movimento da falta de apoptose ou de mitose, ele forma um tumor menor de 2 milímetros. Para um tumor crescer centímetros e gerar metástase, chegar na circulação, ele vai precisar de um sistema de nutrição, que é a formação de vasos ao redor dele. É muito parecido com embrião e placenta. O tumor secreta cobre, assim como o embrião humano secreta cobre, que é promotor de vasos, angiogênico, que vai criar uma rede de nutrição para ele poder crescer muito mais que 2 milímetros e se conectar ao sangue do corpo inteiro e fazer metástase. Então, outro mecanismo anticâncer da cúrcuma é anti-angiogênico, ele deixa formar esses vasos. Tá? É uma linha nova de pesquisa anticâncer, que inclusive voltou à medicina, uma droga que foi expulsa da medicina, da saúde, chamada talidomida. E descobriram o mecanismo dela. A talidomida era um tratamento usado para náusea em grávidas. Aí a criança nascia com aquela mãozinha assim. Não sabia por quê. Ela foi tipo abolida do mundo, a talidomida. Mas aí se descobriu que o mecanismo de ação da talidomida é anti-angiogênico. Então ela voltou para a oncologia agora. A talidomida se usa em câncer, não para náusea de grávida. E ela induz a apoptose. Então ela tem efeito apoptótico, antimitose e anti-angiogênico. 3 mecanismos anticâncer, a cúrcuma. Ela também, a curcumina tem capacidade de modular fatores de transcrição oncogênicos. Tipo, tem várias substâncias. Oncogênicos são genes que promovem o aumento do câncer. Tipo P53, BRCA1, 2 é mais da mama. Pode seguir. E aqui tem vários artigos sobre o mecanismo, desde 2005, 2008, mostrando o efeito em vários níveis. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas aqui mostra a dose, né?
7 dias de uso oral 450, 1.800 a 360 miligramas. Então é muita dose, não dá para comer isso, entendeu? Em cápsula. Ou 8 semanas de 7.200 miligramas, ou 30 dias do protocolo dividido de 4 grupos. Mas esse aqui é feito com inhato, por isso que a dose não é. Esse aqui é inhato. É assim. Está mostrando, assim, é uma das plantas que tem muita novidade em oncologia. A gente usa rotina, geral 300 miligramas, 200 a 300 miligramas por dia, em qualquer fase do tratamento oncológico. Essa 1 a 2 gramas é uma dose já na fase, junto com a quimioterapia. 300 miligramas é feito antes neoplásico e você pode usar até 2 gramas durante a fase aguda oncológica. Piperina é da pimenta, aquela pimenta preta, que aumenta a absorção. Se associa a piperina para aumentar a absorção de curcumina. Em inglês é turmeric. Vamos falar agora do visco álbum, que é uma planta muito diferente, muito estranha, que o comportamento dela não é um comportamento muito normal. Ela é uma parasita, ela lembra muito erva de passarinho, né? Não lembra? Lembra? Ela é uma hospedeira de árvores, mas o que ela tem de comportamento estranho? Vamos mostrar com as imagens. Ele hospeda como semi-parasita, pode seguir, várias árvores. Então, ele entra, a raiz dele entra dentro do caule, ele absorve os alimentos do caule. De acordo com o tipo de árvore que ele hospeda, a concentração do princípio ativo muda. Então, é como se fossem subespécies. Então, tem o visco da macieira, o visco do carvalho, cada uma tem concentração diferente. Pode seguir. Pode passar. O que tem de diferente? Ele não obedece à luminosidade. Planta em geral tem heliocentrismo e geocentrismo, a raiz para a terra e a folha para a luz. Ele não tem isso. Uma planta que cresce de forma esférica, ela é verde o ano todo, inclusive até dentro da raiz é verde, faz fotossíntese em toda ela. Isso não é comum em plantas. Pode seguir. Outra coisa diferente dela, geralmente cada folha tem diferente característica histológica entre o verso e o dorso. Ela é exatamente simétrica, igual os dois lados. Pode seguir. E a clorofila acontece não só nas folhas, mas no caule, no mergulhão, que é tipo de uma raiz que penetra na árvore. Até dentro da raiz tem fotossíntese, o embrião do fruto tem fotossíntese. Isso é muito fora do comum no mundo botânico. Pode seguir. O crescimento é lento. Ela demora 5 a 7 anos para florir e ela flore no inverno. Ela demora uns 7 anos para brotar cada duas, aquela coisa dicotômica, é muito lento. É uma planta sagrada, na verdade, na região da Escócia, Irlanda, toda essa região do Reino Unido, é considerada planta sagrada. Na história da medicina, os celtas e druidas usavam ela como poção mágica. Aí nasceu toda aquela mitologia do Asterix. Você ouviu falar do Asterix? O Asterix caiu numa poção de visco álbum quando era criança e ficou forte. Essa é a planta do Obelix, do Asterix. Mas eu não falo muito isso no meu acadêmico, eu só não achar que desvaloriza ela, mas tem um filme que saiu na Netflix que mostra essa planta. Eles escolhiam essa planta, se caísse no chão, usavam, achavam que era sagrada, para dar muita força dele. E a gente usa muito em essa, é a planta mais usada em oncologia. Assim. Então, você vê, ela tem fotossíntese. No fruto, ele é branco, fica transparente, a luz entra, no inverno com gelo faz fotossíntese. Pode seguir.
Estou mostrando. No inverno desenvolve os órgãos generativos e a planta germinal floresce. Ela floresce não no inverno, tudo de forma comum. Então, qual é o efeito dessa planta? Ela inibe o crescimento celular, o ribossomo. Ela é inibidora de ribossomo classe 2. O que ela tem de característica? Ela tem um tropismo com a célula neoplásica. Ela não atua nas outras células do corpo. Ela tem um tropismo, tem um mecanismo que eu vou explicar para vocês. Desde 1917 começou a fazer pesquisa com uso parenteral, porque ela é inativada pelo estômago. Uma planta que você não pode usar via oral, não funciona via oral. Que é um dos princípios ativos, que é a lectina, ela é destruída no pH ácido. Então ainda está se desenvolvendo alguma coisa de usar de outra forma, mas basicamente se usa subcutâneo ou endovenoso. Os principais componentes é a lectina, viscotoxina, sacarídeo. Vai passar. Isso é uma coisa muito comum em vários tipos de plantas. Às vezes o princípio ativo se concentra numa parte da planta, numa estação do ano. Então, para você poder extrair o efeito dessa planta, você tem que colher no verão, no inverno, juntar. Aí você vai ter os dois princípios ativos unidos. Porque a viscotoxina ela fica mais nas folhas no inverno e no verão você tem mais lectina. Por que ela tem efeito sobre célula neoplásica? Porque elas interagem com fosfatidilcerina, que faz parte da membrana celular, que está expressa de uma maneira 7 ou 8 vezes mais intensa em células tumorais. Então ela atua basicamente em células tumorais. Isso é uma coisa bem interessante. Qual o problema da quimioterapia? A quimioterapia e a radioterapia têm efeito antimitótico. Qualquer quimioterapia. Quais os tecidos do corpo humano que crescem mais rápido? Músculo. Então, tecido piloso, o que mais? Então, não tanto unha, mais pelo, o que mais? Tudo que cresce rápido. São 3 tecidos. Um é esse piloso, sangue, medula óssea, e o terceiro é mucosa do sistema digestório. Então, qualquer quimioterapia que seja vai dar diminuição do espessamento da mucosa, e vai formar aftas, que a gente chama de estomatite. Vai ter anemia, plaquetopenia e leucopenia, baixa de leucócito, plaqueta e hemácia, e vai perder o cabelo. Porque a quimioterapia não é específica para célula tumoral. Existe um tipo de quimioterapia que você gruda com um anticorpo, mas é um tratamento bem raro, caríssimo. Terapia alvo. Quando você pega o quimioterapia, gruda com anticorpo só para câncer de mama, ou só para, no caso do Herceptin, por exemplo. Mas essa planta tem essa magia de atuar diretamente em células tumorais. Mas ela não tem só esse efeito, ela tem efeito também de aumentar a imunidade, contra câncer. Pode seguir? A lectina é mais nessa região central e viscotoxina na periférica. Eu confundi. Aqui é no verão e aqui é no inverno. Pode passar. Pode passar que eu vou... Então, isso aqui é os efeitos farmacológicos. Qual é o efeito do extrato dessa planta? Ela tem efeito de citotoxicidade, que é matar células tumorais, faz a lectina ou a viscotoxina. Basicamente, reduz a apoptose e inibe o cromossomo, como eu já falei, e também tem efeito anti-angiogênico, não deixa crescer o tumor. O mais importante também da parte imunológica é o natural killer. O natural killer é a defesa que nós temos contra vírus e câncer. É a única defesa contra câncer que o corpo humano tem. Se alguém falar, tive um problema emocional e desenvolvi um câncer, foi o natural killer que baixou. Não existe outra célula de câncer no nosso corpo além do natural killer. É um linfócito muito primitivo que detecta e destrói rápido vírus e células de câncer todos os dias. Se a gente está num ambiente de muita poluição, a gente forma a célula cancerígena. Se a gente detecta e destrói todo dia. Existe uma vigilância 24 horas contra câncer. E ele aumenta o natural killer, que não é muito fácil.
Ele aumenta também células progenitoras hematológicas, que servem para recuperar os leucócitos. Você tem uma baixa de leucócito pela quimio, aí você usa esse injetável, ele volta e recupera mais rápido. Isso faz com que o paciente possa fazer o tratamento inteiro da quimio sem ter que interromper, porque enquanto o leucócito não sobe, você não pode fazer o próximo ciclo da quimio. Você sempre tem que fazer um exame de sangue ali. Um efeito interessante é a reparação do DNA. Toda vez que o indivíduo pega uma radiação, seja radioterapia, algumas quimioterapias também, ele tem uma lesão no DNA no corpo inteiro que propicia ter um outro câncer diferente daqui a 10 anos. Toda pessoa que faz rádio tem esse problema. O Viscom ele faz um reparo da lesão de DNA imediata. E ainda tem efeito de liberar beta-endorfina. O que vocês imaginam que acontece se aumentar a endorfina no corpo? Qual é o efeito? Melhora a dor. A dor oncológica é melhor também. Pode seguir. Então, quando que a gente usa as indicações do Viscom? Em terapia paliativa, câncer inoperável, metastásico, para melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida. Eu tive um caso de uma paciente com câncer de mama que não respondeu a quimio, estava com metástase óssea, muita dor. E quando você aplica a injeção do Viscom, é indicado na região abdominal. Você tem que esperar que surja no dia seguinte um halo vermelho no local da injeção que mostra que houve um estímulo imunológico. Se não tem a formação desse vermelho, é como se não tivesse havido a estimulação imunológica, é um marcador. Essa paciente, eu dei a dose normal 1 mg, 5, 10, não respondia nada, com metástase, com dor, já se preparando para morrer. Aí eu passei para 30 mg, ela começou a responder, começou a ter uma reação. É raro, você demora 30 mg. Eu fiquei entre 30 e 50 mg. Ela teve uma remissão, sumiu todas as lesões ósseas e ficou 2 anos em remissão. Nossa equipe que cuidava dela recebeu parabéns porque ela não tinha respondido a quimio. Mas é um caso raro que eu estou falando, tá? Um caso que não respondeu a quimio, mas o Viscom ele pode ter esse efeito de interromper a doença. Tá? Esse vermelho Não, é o eritema inflamatório que recruta linfócito, dura 2 dias e some. Não é flebite, não. É como se fosse uma... Lembra um pouco uma celulite. Então você tem que saber que deu, porque se o médico olha aquilo e não sabe, vai pensar que é uma celulite. É o efeito esperado da medicação. Outra indicação. Terapia de suporte durante a quimio e rádio para diminuir a leucopenia, que é a baixa de leucócitos, e seja também quando o paciente tem um histórico grande na família, de risco muito grande, fazer um teste genético positivo para câncer, você pode usar preventivamente. A gente usa pouco preventivo, mas ele pode ser usado para prevenção. Pode ser. Outras indicações do Viscom fora da oncologia. Infecções de repetição. Então tem um estudo clássico que foi feito na Ucrânia em crianças que tiveram um acidente de Chernobyl. Já ouviu falar isso? Tem ideia? Chernobyl foi um acidente muito famoso, que aconteceu em 89, que vazou um tanque de energia nuclear. Ele matou toda a população da região, mas 7 anos depois, os sobreviventes tinham pneumonia de repetição, num raio de tantos quilômetros, com uma faixa perto do acidente. Então esse estudo foi feito na Ucrânia, isso foi há muitos anos, foi na década de 90, pegaram 192 crianças com pneumonia de repetição, sem pneumonia. Foi feito um protocolo de 2 injeções subcutâneas por semana durante 5 semanas, um mês e uma semana. Isso resolveu por um ano 70% das pneumonias, parar de ter pneumonia. Esse é um outro efeito do Viscom que tem a ver com o natural killer. Já ouviram falar de herpes zoster? Então, herpes zoster também é indicado para a pessoa ter repetição, porque herpes zoster é baixa de imunidade, basicamente. É o vírus da catapora
que fica guardado no nervo e a vida inteira, quando você tem uma baixa muito grande de imunidade, pode voltar no nervo, dói muito. Então, como prevenir? Isso não usava vulvaginite mesmo, candidíase e repetição. Você sempre está com candidíase, você trata e volta, a gente faz uma série de riscos para de ter candidíase. Bezetron, o que eu uso mais na verdade, monelise vaginal, herpes de repetição, mesmo herpes labial também, e hepatite A, hepatite B e C. Porque hepatite B e C também tem um efeito bem interessante. Pode seguir. Então vamos focar em mama. Pode seguir. Então, na verdade, esse material aqui eu posso deixar para vocês. Eu não vou ficar lendo esses slides todos porque vocês vão ficar cansados de ver cada estudo. Mas esse aqui é uma seleção de estudos clínicos de câncer de mama. Pode passar. Vou te dando resultados interessantes. Pode seguir. Esse estudo aqui com 10 mil pacientes, feito na Alemanha, ele mostrou, em termos de sobrevida, uma diferença significativa de câncer de mama, tanto com M1, quer dizer, com metástase, M1 com nódulo, tem nódulo. Tem uma classificação, vocês vão aprender ainda, que é o TNM, que é a classificação de grau de câncer de mama. O T é o tamanho do tumor, N é linfonodo comprometido e M é metástase. Muda completamente o tratamento. Um estadiamento 1, que seria só local, tem um tratamento. O estadio 4, que é quando tem metástase à distância, é um tratamento completamente diferente. E ainda o tipo de câncer de mama. Tem uma coisa que eu esqueci de falar sobre o mecanismo do câncer. Eu falei da apoptose, né? Mitose. Tem outra coisa. O que é o câncer biologicamente? Quando uma célula adulta se desdiferencia e fica mais próximo de uma célula tronco. Isso é câncer. Então, um adenocarcinoma de mama quer dizer uma glândula mamária que a célula evoluiu no tempo e ficou mais próxima de uma célula indiferenciada, antes de se diferenciar entre mama. Quanto mais é diferenciada, a gente chama de grau de malignidade. Porque quanto mais próximo a célula é jovem, célula tronco, mais rápido é cinético. Então, tem câncer de mama que tem um tipo, é um exame que a gente pede, imunohistoquímica, que dá uma imaturidade tão grande que não responde a nada. Não responde a nada. Tem outros que respondem. Então, varia muito o tipo de estudo que está sendo feito. Pode seguir. Aqui comparando a população que fez só o tratamento convencional, químico, rádio, cirurgia de mão, mastectomia, viveu 9 anos. Como visto, aqui viveu 18 anos. Esse é o grupo de câncer de mama. Isso aqui é uma comparação do grupo. O modelo de desenho é todo o tratamento convencional versus o convencional mais o visco. Não estamos comparando convencional versus visco. Vocês entenderam essa diferença, né? Entenderam? Sempre o modelo de pesquisa complementar é você adicionar uma coisa e não tirar a cirurgia nem a química na rádio, é só você adicionar. Quando você adiciona o visco, aumenta a sobrevida aqui em 3 populações. Câncer de mama sem metástase, câncer com metástase axilar, câncer com metástase à distância. Esse aqui é o grupo pior. Os menos sobrevivem, tá vendo? Essa pessoa que tem metástase à distância, 4 anos, tem na axilar, aqui deu parecido, mas com sem metástase, só na mama, 9 anos. Nos 3 grupos mostrou um aumento de... Pode seguir. Esse artigo mostra a eficácia e segurança do uso complementar a longo prazo do visco, que é o Mr. Commonplace, é o visco-alvo europeu, em adição ao tratamento adjuvante convencional em terapia com pacientes com câncer de mama não metastático. Pode seguir. Pegou 16 centros de pesquisa na Suíça e na Alemanha, com 1.452 pacientes, mínimo de segmento após a cirurgia de 3 anos, pode passar. E
teve uma mudança aqui. Sobrevida geral aumentou. No grupo que recebeu essa planta medicinal. Pode seguir. Aqui é um estudo bem legal só para mostrar a diminuição do efeito colateral. Um grande efeito colateral do tratamento da rádio da quimio. Vocês já viram um paciente com câncer na vida, em tratamento, alguma vez na vida? Qual vocês têm ideia do sintoma mais comum em um paciente em tratamento? Náusea e vômito é mais na hora só da quimio, né? Mas depois de uns dias passa. O efeito a longo prazo, assim, durante todo o tratamento mais comum é a fadiga. Cansaço absurdo. É chamado fadiga relacionada ao câncer. Fadiga é o número 1. Você tem também dor e insônia. Então, a oncologia integrativa, o plantas medicinais trabalha basicamente nessa linha. Como reduzir o risco tem esse efeito.